Muitas vezes eu acho que o excesso é uma substância em mim e que alguma outra substância poderia neutralizar esse excesso. E aí o uso das drogas é particularmente visível, sensível nesse tipo de lógica. O sujeito, mais uma vez, ele pode dizer: não, eu sinto uma falta, eu sinto um vazio, e aí quando eu bebo, ou quando eu fumo maconha, ou quando eu cheiro, eu fico mais apaziguado. Esse vazio, ele silencia. Mas a ideia ainda é como se fosse o objeto droga, um objeto que pudesse neutralizar, apaziguar esse excesso que na verdade está em mim. Então, muitas vezes, no caso do sujeito alcoólatra que tem que beber para se sentir calmo diante de uma festa, por exemplo, um sintoma razoavelmente comum, o sujeito vai dizer o que na análise? Ele vai dizer: olha, quando eu chego na festa eu começo a suar, a minha mão sua, eu começo a ver o olhar do outro o tempo todo me observando, todo mundo vai ver que eu estou suando, todo mundo vai ver que eu estou nervoso, aí eu fico mais nervoso ainda. Essa cena é uma cena de puro excesso, do olhar do outro que vem, do corpo que se manifesta sem controle. Esse excesso, ele tem que ser aplacado na perspectiva desse sujeito com álcool. E aí ele tem que beber ou ele tem que fumar maconha antes do evento social para que ele possa se acalmar. Então, na verdade, esse excesso não é uma falta, esse excesso é uma presença do pulsional que, nesse caso específico, aparece como fenômeno corporal, como algo da ordem de um corpo incontrolável. Ora, a droga certamente não é aquilo que vai apaziguar o pulsional. O álcool, a maconha ou as drogas lícitas, né? Enfim, todos os remédios também para apaziguamento da ansiedade. O que vai apaziguar de fato é a nomeação desse excesso. O que está acontecendo ali que faz com que o sujeito parece perder o controle. Esse excesso, ele excede, o excesso se torna excessivo demais em algumas situações. Porque nessa situação, por exemplo, do ver e do ser visto, o excesso ele aparece com força total. É isso que a análise questiona, por exemplo, nessa cena. Mais um desenhozinho onde eu mostro que às vezes eu penso que o excesso vem de fora e aí eu tento comprá-lo, eu tento controlá-lo. Na nossa sociedade de consumo, o excesso ele se mostra claramente, do lado de fora, ou seja, eu posso ter tudo, eu posso comprar tudo, na verdade eu preciso de tudo, eu vejo o objeto como objeto de desejo, os objetos, aliás, se apresentam para a gente como objeto de desejo, nunca a gente está saciado, como se a gente fosse seres de falta. Então, assim, é como se houvesse um vazio eterno e o objeto se apresentasse o tempo inteiro para aplacar esse vazio, para preencher esse vazio. Essa é a lógica que o consumismo quer impor, uma certa lógica do vazio. Mas se a gente lê essa cena, essa mesma cena, como um excesso que eu preciso transformar externamente em falta, ou seja, há algo em mim que eu tenho que apaziguar, mas ao invés de reconhecer esse algo interno, essa coisa interna, eu transformo essa coisa interna em coisas externas, já é uma maneira de me defender disso que essa coisa interna me causa. Então, uma defesa contra a coisa interna, contra a excitação interna, é transformar essa excitação interna, essa coisa interna, em coisas do lado de fora. Assim eu me defendo porque eu posso controlar efetivamente o que essas coisas me produzem. Agora eu consigo comprar, agora eu consigo consumir, agora eu jogo fora e destruo, mas com relação a essa coisa interna a gente não tem tanto controle assim, a gente não pode controlar tanto esses excessos pulsionais como a gente gostaria de controlar. O excesso excede em mim porque está em mim, mas não é meu, mas não sou eu. Ele está contido, mas não pertence. Eu gosto dessa metáfora da matemática, nesse desenho eu tento trabalhar um pouquinho aquela lógica dos conjuntos, porque é uma diferença sutil, mas muito importante para a gente pensar a localização do inconsciente. Ele está contido dentro do aparelho psíquico, dentro do sujeito, mas não pertence. Como se um conjunto tivesse ali dentro, mas não tivesse essa fluidez com os outros elementos do conjunto dentro do qual ele se situa. Essa lógica, então, do estar contido e não pertencer
também pode aparecer externalizada, né? As pessoas muitas vezes se sentem inadequadas, por exemplo, em excesso num determinado lugar. Toda tendência antissocial, toda timidez excessiva parece ser sintoma dessa defesa, né? Isso que está em mim, mas que não me pertence, eu posso me transformar nessa coisa, por exemplo, de estar num lugar, mas não me sentir pertencendo a esse lugar. Essa é uma explicação possível, né? Então, assim como há algo em mim que não me pertence, que eu sinto que não me pertence, e como eu não consigo lidar com isso, uma maneira de lidar com isso, na verdade, uma maneira de me defender disso é me transformando, ou seja, fazendo aquilo que essa coisa em mim me faz sentir, eu me sinto assim como um todo. E é essa transformação disso que estava interno, eu transformo numa situação externa. Então, essa coisa que não me pertence, que me habita, acaba se transformando efetivamente nessa cena. Eu estou numa festa, por exemplo, na qual eu não me sinto bem-vindo, não me sinto pertencendo. Eu estou ali, estou contido no ambiente, mas não pertenço. Então, essa sensação de não pertencimento, de não acolhimento, como um sujeito excessivo ou como um sujeito que está em excesso numa cena, é talvez uma manifestação, uma defesa contra essa sensação interna, contra essa presença interna, insisto na lógica de uma presença realista de algo interno que não pode ser metabolizado. Uma maneira de tentar traduzir isso é produzir-se na cena como excessivo. Mais um desenho é quando às vezes eu consigo prender o excesso, mas o vazio que surge é uma presença insuportável. Então, o aparecimento do vazio como presença, esse paradoxo que vai aparecer na clínica de forma notável, o vazio como uma presença, né? As pessoas falam do vazio, eu sinto o vazio, eu sinto um nada, eu sinto um buraco. Essa presentificação do nada, essa materialização do vazio, é esse paradoxo que aponta, na verdade, para o excesso, para o realismo desse excesso interno que é o desejo, que é o inconsciente. Então, eu tento conter o excesso e, ao tentar conter o máximo possível, esconder esse excesso o máximo possível de mim, o vazio aparece. Então, um efeito do recalcamento, um efeito dessas defesas é o aparecimento do vazio, mas não é o vazio que causa o desejo, não é o vazio o início da conversa. O que inicia todo o processo é o depósito de um excesso em mim que eu posso sim, através de defesas específicas, esconder, tentar conter de forma desesperada e aí sim fazer aparecer o vazio. Então, nessa teoria que eu estou sustentando aqui, o vazio é, na verdade, consequência de defesas com relação ao excesso, mas o início da subjetividade é o excesso. No caso do luto, o excesso fica muito presente. Não é a falta do objeto que incomoda, é a presença do objeto em mim, na memória, em tudo que me faz lembrar do objeto perdido, que incomoda o sujeito enlutado, principalmente na perda do amor, né? A ausência do objeto só faz denunciar os excessos da sua presença. Ainda a presença, né? Ainda você lembra da pessoa quando você vê um filme, quando você escuta uma música, quando você vai para um lugar que vocês passeavam juntos, quando você vê a comida que vocês comiam juntos. Todo e qualquer coisa, o tempo todo, faz lembrar do objeto perdido. Então, o excesso do objeto em mim, no luto, aponta, na verdade, inclusive, né, para esses tempos primordiais. Uma vez, né, o objeto entrando no circuito pulsional, ele fica lá dentro, ele não é perdido. Né? A ideia de objeto perdido, que às vezes aparece na teoria psicanalítica, essa ideia tem que ser um pouco matizada com a ideia de que o objeto ele fica internalizado, ele fica implantado dentro do sujeito. Era isso que eu queria falar sobre os excessos, mostrei meus desenhos aqui, não sei desenhar,
e queria mesmo que alguém que soubesse redesenhasse essas ideias aqui, a gente publicasse um livrinho junto e me desse também outras ideias. Queria que vocês pensassem aí em outras cenas, em outros lugares onde aparece esse excesso meio disfarçado de falta, né? Se vocês percebem isso em vocês, né? Onde o excesso ele se apresenta na vida de vocês, como ele se mostra. Queria que vocês deixassem aqui seus comentários, ver se vocês gostaram dessa nova teoria, uma teoria que está muito presente em Freud, mas ela não aparece porque tem algo que seduz na gente, a teoria da falta, né? Eu acho que essa teoria da falta ela é muito sedutora exatamente porque ela esconde excessivamente a nossa origem excessiva, né? A nossa origem proveniente do outro. Queria agradecer pela presença de todo mundo, deixem aí seus comentários, se vocês gostaram, curtam aí o vídeo, compartilhem, né, comentem, se inscrevam no canal, é importante pra gente, façam esse vídeo chegar nos lugares onde as pessoas gostam de psicanálise e gostam de conversar sobre essas coisas. Obrigado.